Então também aqui na mensagem O Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terreal também, que foi pregada em 2 de agosto de 64, mas também fala que a pedra de coroa ainda não desceu. Não veio ainda a pedra de coroa. Se tivesse vindo ali, se a nuvem de anjo fosse a segunda vinda, fosse o anjo forte, o Mambrano teria falado que a pedra de coroa já veio para a igreja, mas ela ainda não veio. Aqui está no parágrafo 285. Agora notem como maravilhoso, vem, e nessa pirâmide há 7 degraus, e então o aposento do rei, e nós estamos na 7ª era da igreja. Antes, velho, estamos na 7ª era da igreja, não acabou a era da igreja, estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome seu trono. Antes, entendeu isso aqui? Estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome seu trono. Ele só vem depois que acabar a era da igreja, a era de Laodiceia. Tome seu reino, e recorde, a pirâmide nunca teve uma pedra angular sobre ela, né? A pedra angular é Cristo. E notem, em seu trono, no 306, notem, em seu trono, 1500 milhas de altura. Recorde, uma vez Satanás tratou de tentar a ele em cima do monte. Vem, a nova cidade tem 12 fundamentos, simplesmente a transpassam. Simplesmente a transpassam. Os 12 patriarcas, 144 côvados, sendo o peitoral de Arão, 12 portas de pedra, 12 nomes de discípulos. Se Jesus mantém a pedra angular no trono, quando seus santos o hão de coroar, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele é a pedra angular. Então, Jesus é a pedra angular. 307. Não tenho amigo meu porta-moedas, porém olhe em seu porta-moedas, se tens uma nota de $1, tem o selo dos Estados Unidos, a águia, a um extremo sustendo as lanças, o escudo de armas como estava, e ao outro extremo tem a pirâmide com o olho que vê tudo, em cima dela, vem? Eles não sabiam o que estavam fazendo, e aí está escrito em latim, e encontrarão que diz, é esse o grande selo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Caifás tampouco sabia que ele estava profetizando. Aí está o grande selo. Aqui está, vem? A cidade não só um cubo plano como esse, vem? Mas se inclina para cima, para que assim possa ser vista. E sobre esse santo monte do Senhor, o Senhor descerá sobre o cume de seu monte. Aqui está ele. Essa é a razão pela qual a pedra angular não foi posta por Enoque, vem? Essa é a razão pela qual a pedra angular tem que vir agora. A pedra angular tem que vir agora. Vem, e o monte será empurrado para cima, e será o monte do Senhor, e aqui morarão os redimidos. E também no parágrafo agora, 364. Então nós vemos aqui que a pedra de coroa só vem depois que a era da igreja acabar. Como nós vemos na mensagem, a estatura de um varão perfeito. Também na mensagem a era da igreja de Laodiceia, também o Mambrano também fala sobre isso. Sobre essa pedra de coroa que vai descer no final da era, quando a era acabar. Somente quando a era acabar. Também no 364. Deus ajuda-nos, se houver aqui um que não esteja exatamente seguro disso, Senhor, possam eles recebê-lo agora. Eu sei que tem sido longo e caloroso, porém as pessoas não estamos sempre de pé aqui. Eu não serei sempre seu pastor. Que estejamos certos, irmão Brano, há uma maneira, sim, torne-se parte da palavra. Em parte da palavra hoje. Você não pode ser parte da palavra dos dias de Moisés. Essa parte de fato está feita. Isso foi os pés, estamos na cabeça agora. Isso é Cristo. Não no tempo dos braços ali em Lutero. Não, esse é o tempo da cabeça, Cristo. A pedra angular vem ao corpo. A pedra angular vem ao corpo. Então esse é o tempo que nós estamos, né? Que nós estamos. O tempo quando a cabeça, né? A cabeça, o cérebro virá, né? O Cristo voltará, né? Também no parágrafo 366, também o Mambrana nos fala: Pai Celestial, toma-nos agora, Senhor, permita que o grande pastor redentor, o grande pastor, o qual a glória
o qual a glória deixou, saber que alguns dos atributos estavam perdidos nos grandes vales do pecado, onde os lobos e os animais prontamente devorarão essas ovelhinhas. Porém ele deixou os dourados corredores, desceu até a terra e foi feito um de nós, para assim ele poder declarar-nos o amor de Deus. Ali ele lhes encontrou, alguns deles em denominações, alguns deles em casas de má reputação, alguns deles nas ruas, cegos, alguns deles nos valados e nas ruas. Porém ele redimiu a cada um que o Pai havia ordenado a ele para redimir. E ele nos comissionou para que vivêssemos essa parte da palavra para nossas eras. Vivemos a grande reforma de Lutero, naquela era, e de Wesley, e dos pentecostais. E agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Estamos esperando então a pedra angular. Então essa doutrina que ensina que já veio Cristo, que já veio a pedra angular, isto é uma heresia, apenas mentira, engano, engodo, né? Pessoas enganando, personificando a mensagem. O que temos hoje aí são simplesmente personificações da mensagem. O povo realmente não conhece a verdadeira mensagem do Mombrana. Eles pensam que estão na mensagem, pensam que estão seguindo a Deus, mas estão simplesmente em uma denominação. O Mombrana fala isso na mensagem: o único lugar provido por Deus para adoração. Ele fala que no momento em que a igreja toma um homem como seu líder, espera que ele confirme a palavra, que essa igreja está morta, já se tornou uma denominação e morreu. No momento que toma um homem como líder, nós não precisamos de ninguém para confirmar a palavra. Já foi confirmada através de sinais e maravilhas, a coluna de fogo, confirmando que essa é a palavra de Deus, né? Então, se a coluna de nuvem, se aquela nuvem, né, que foi a própria coluna de fogo também, lógico, o mesmo Deus que apareceu sobre o Mombrana ali, foi naquele formato ali, daquela nuvem de anjos, né? Foi a mesma coluna de fogo, a mesma luz que sempre esteve com o Mombrana. E ali formada por 7 anjos. E se aquilo não foi então a segunda vinda de Cristo, né, vamos ver o que a Mombrana fala, o que foi aquela nuvem, né? Na mensagem, qual é a atração sobre montanhas? 142. 142, vamos ver aqui. Que foi o que representou aquela coluna de anjo, aquela nuvem de anjo? 142. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta era. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isso? O que era isso? Então é ali a confirmação da mensagem, mostrando que Jesus é o juiz, é o supremo juiz, né? Suprema deidade. Também nessa mesma mensagem, 147. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos já viram a peruca branca sobre ele? Como falamos de Apocalipse 1, vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro, nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. Os anjos eram a sua peruca. Então ali mostrando que Jesus não é uma outra pessoa. Não há ninguém acima de Jesus, acima do Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho é o Deus eterno. É na forma de carne humana. É o próprio Deus, apenas mudando a forma dele, né? É isso que aquela luz, que aquela nuvem de anjos veio para, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus. 92, aqui também o Mombrana fala sobre esse assunto. 92, eu pensei, talvez essa voz queira dizer para virá-la para a direita,
E quando virei, vocês veem o que é a cabeça de Cristo de Hoffmann, aos 33 anos. Aqui veja sua barba escura, sua face, seus olhos, seu nariz e tudo mais. Veja a parte em seu cabelo aparecendo aqui. E ele está de peruca, com essa peruca branca de anjos, para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é a verdade. Ele é o supremo juiz do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus, e nada menos que Deus. Ele é Deus expressado em forma humana, chamado Filho de Deus. Ele é Deus, tá vendo aqui? Expressado em forma humana, é o próprio Deus. Jesus, o Filho, é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Só que expressado em carne humana, de outra forma. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Em forma humana, chamado Filho de Deus. O Filho foi a máscara. E se isso não faz nossa mensagem exatamente certa, identificada pela Escritura, identificada em serviço, identificada por sua presença, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, esses 7 selos são a verdade, irmãos. Pode discordar deles, irmãos. Pode discordar deles, mas apenas sente-se e estude de coração aberto uma vez. Apenas deixe que o Espírito Santo o conduza, né? Então a coluna de anjo, a nuvem de anjos veio para isso, para confirmar a mensagem, mostrar que Jesus é a suprema deidade, né? A suprema deidade. Não há outro além de Jesus. Não há outro. Agora as pessoas pensam, mas como então que for revelado? Como manda viu os 7 selos se Jesus ainda não saiu do trono? Vamos ler aqui algumas mensagens para nós entendermos isso bem. Como que foi revelado os 7 selos? Sem que Jesus saísse do trono, abrisse o livro, literalmente falando, em 63. Que no intervalo 143, que júbilo tão tremendo há no céu, quando o Cordeiro sai do posto de intercessão, para vir aqui para reclamar o seu. O que possivelmente sucedeu com João é que ele viu o seu nome escrito ali. Quando esses selos foram abertos, ele se alegrou muito. Escuta o que diz. E ouvi todo. Então, João viu ali. João foi transportado para 2000 à frente de seu tempo e viu tudo isso. Ou seja, um profeta ele não está limitado ao tempo. Ou melhor, Deus não está limitado ao tempo. Ele conhece o futuro, passado, presente, todo o mistério. Não há nada escondido de Deus. E o profeta de Deus, ele é esse olho que Deus revela para ele, né, os mistérios do passado, presente e do futuro. Mas as pessoas querem limitar a Deus. O próprio João viu isso. João viu isso há 2000 anos atrás. E o Mombrana... Só que a ele não foi comissionado a revelar os mistérios. Mas ele viu também o livro aberto, viu os mistérios. Um profeta vê as coisas abertas, quando ainda nem aconteceram. Igual aquele profeta do passado que viu os judeus voltando nos aviões para a terra prometida. Ele falou, vejo eles voltando nas asas das águias. Ele viu 3 anos no futuro. O que ia acontecer, aconteceu só em 48, 47 ali. Ele viu isso. Mas as pessoas querem limitar a Deus. Vamos ler aqui mais alguma escritura, alguma mensagem para nós podermos entender isso melhor. Entendermos isso de uma forma melhor. O livro da vida. O livro da vida também fala sobre isso. 140 fala alguma coisa sobre esse assunto para a gente entender melhor. 140. Ouçam-me, um irmão cansado. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, na mente de Deus. Note olha que coisa, como isso queima o meu coração, como isso lhe dá esperança. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciências. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você limitou a Deus. Ao falar que Deus não pode revelar os mistérios do que será aberto do futuro, que não pode mostrar o que está no livro, você limitou a Deus. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou finito como você e eu. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo ele é onisciente. Né? Nós estamos presos ao tempo, mas não Deus. Deus conhece todo o futuro, o passado, tudo. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás
fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ia fazer. E Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém. Deus viu. Antes que acontecesse, ele viu todas as coisas. Também na mensagem, porque não somos uma denominação, 222, o irmão também fala alguma coisa nesse sentido. Agora, a Bíblia diz que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Agora, ouçam bem, caso algum de vocês não estejam aqui amanhã para ouvir o final, a Bíblia diz que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, certo? Quando ele foi morto, desde a fundação, este é o mundo. Se ele foi feito de um punhado de átomos que se fragmentaram, arrancados do Sol, além, antes que houvesse isso, então antes que em alguma ocasião um átomo pela primeira vez se fragmentasse no Sol, se aquele foi mesmo um meteoro arrancado do Sol, o que seria há 100 milhões de trilhões de anos, antes mesmo que um meteoro luz existisse? Cristo foi morto quando a grande mente de Deus decide. Quando a grande mente de Deus decide a respeito de alguma coisa, é um produto acabado. Quando Deus disse haja, isso já está concluído. Se leva 100 bilhões de anos para chegar ao fim, já está concluído, assim que ele disse. E quando o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito escreveu e disse que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo, na mente de Deus. Então, quando fala que o livro será aberto, os mistérios, né? Isso já é uma obra consumada, foi feito na mente de Deus. Na mente de Deus, tudo já foi feito e aconteceu. Para nós não, nós estamos esperando aí passar os anos e Cristo sair do trono e pegar o livro, acabar a misericórdia e acontecer o que tem que acontecer. Mas para Deus, tudo isso é uma obra consumada. E Ele revela os mistérios para o seu profeta. Isso é o que o Mombrana nos ensina em sua mensagem. Vamos ver aqui o sétimo selo, né? O sétimo selo, almas que estão em prisão agora. 208. Almas que estão em prisão agora, 208. O Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto. O sexto selo, lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu, quando o anjo permaneceu dia a dia dizendo, entretanto, ele não o fez neste selo. Disse, há silêncio no céu. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor. Então esse selo não foi aberto, a vinda do Senhor ainda não aconteceu. E os trovões é isso, é a vinda do Senhor, né? Que não se cumpriu, o que é o que vai acontecer ali quando o anjo forte descer. Né? Os 7 trovões soarão as suas vozes. Tudo isso está ali, na descida do anjo forte, o fim do tempo, né? E também na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 176, o Mombrana também fala isso também. O sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, isso é sua vinda. E as pessoas falando aí que o sétimo selo, né, tem grupo ensinando isso. O sétimo selo já abriu, já aconteceu, já consumou. Né? E o Mombrana falando que não, né? O Mombrana falando que não. Eles interpretam, torce aqui, torce ali e não alinham a mensagem. Mas aqui, né, a palavra, a festa das trombetas, 176, o sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, isso é a vinda. Essa é a vinda. Então a vinda ainda não se cumpriu, né? Mas isso aí só vai acontecer na mera vinda de Jesus Cristo. Tudo agora está acabado para nós, né? Tudo já aconteceu. O Filho do Homem já se manifestou, né? Mas não a segunda vinda dele, mas foi o último sinal, como nós já lemos e provamos aqui, né? Através da mensagem do Mombrana. Vocês viram que foi assim do Senhor, né? Mombrana aqui, tantas mensagens aqui. Agora vamos ler aqui na mensagem a festa das trombetas também. A festa das trombetas também. A festa das trombetas.
134. Né? 134. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. 134. Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. O irmão Branham dá uma palmadinha em sua Bíblia. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era. E deve abrir isto no último dia, na era de Laodiceia. Na era de Laodiceia. No final do tempo, graças a Deus, isso encerra a mensagem à igreja. Isso a encerra quando eles olham para trás e veem o que tem sido, veem aonde tudo isso foi trazido. Isso a encerra, a era da igreja. Então, o 7 selos encerrou a mensagem para a era da igreja. Né? Tudo está consumado, os mistérios foram revelados. Né? Agora o 7º selo que está junto com os trovões serão dados na mera vinda de Jesus Cristo. Né? Quando acontecer aquilo, como nós lemos na mensagem, o 7º selo, né? Na mera vinda de Jesus Cristo. Então tudo agora já está consumado, como está aqui na mensagem 237, né? A voz do sinal. Vemos o fogo nos céus, a bomba atômica, vemos as nações carcomidas, nações se arruinando, vemos que Israel está na terra natal, todo sinal que podia ser prometido tem se cumprido. A próxima coisa é o filho prometido, a vinda. A vinda, a próxima coisa agora é a vinda, irmão. Então a vinda não se cumpriu. Não existe 4 vindas, 5 vindas, irmão. Vamos parar com essa tonteria, com essa heresia e vamos ficar com o que o Mombano ensinou. A manifestação do Filho do Homem nessa última era foi o último sinal, como aconteceu com Abraão. A próxima coisa agora é a vinda. Então tudo está consumado. Né? Não falta nada de visão da tenda. Nós temos também um vídeo com esse nome. A visão da tenda, que foi a terceira puxada, se cumpriu em 1963. Né? A terceira puxada. Até 65, o Ministério do Irmão Branham da terceira puxada. Se cumpriu. Não resta mais nada. Tudo está cumprido. Como está aqui na mensagem, a união invisível da noiva de Jesus Cristo, do parágrafo 19. Agora, vamos usar isso como uma lição de escola dominical. E não é dirigida a ninguém, a nenhuma pessoa em particular ou algo. Só a igreja, ao corpo de Cristo, que estamos tratando de dirigi-los a pensamentos mais profundos e objetivos mais altos, crendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Olha aqui, isso aqui foi pregado dia 25 de novembro de 65. E o irmão Branham está falando aqui, creio que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Eles falam, mas é outra vinda, é outra vinda. A pessoa não consegue ficar com o que o irmão Branham ensina. Só tem 3 vindas. Que vinda que é essa então? Que o irmão Branham está falando? Não, é vinda não existe 3 vindas. A primeira vinda é para remir a sua igreja, a sua noiva. A segunda vinda é para buscar a sua noiva. E a terceira vinda é para reinar com a sua noiva, com a sua igreja. Não tem outra vinda, irmão. Isso aí é heresia, é mentira, o povo estão sendo enganados. Cremos nisso muito mais. Está 20 anos mais próxima do que esteve da primeira vez que vinha a Shreveport. Tem ocorrido tanto desde esse tempo, agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Portanto, com todas essas mensagens ensinadas, pregadas, nós vemos então que esse ensinamento que o anjo forte desceu ali em 1963 é uma heresia. Né? Vocês viram aqui, um Branham falando em várias mensagens, que o anjo forte ainda não desceu. Né? Então esse ensinamento aí é uma heresia. É uma heresia. O que aconteceu nessa última era foi simplesmente a manifestação do Filho do Homem, o que está na mensagem, aqui na mensagem, provando a sua palavra, 221. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos,
e estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 7,30 que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem, revelar-se-á de modo diferente agora. O que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu: no entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um hino. Então nós vemos aqui que o que aconteceu nessa última era, nesse entremeio entre Filho de Deus, nas eras da igreja, que foi Deus ali numa luz parcial, e a missão dele na forma do filho de Davi, que é rei no milênio, nesse entremeio manifestou o Filho do Homem. Não Filho de Deus, Filho do Homem. As pessoas não querem crer nisso, né, irmão? Que nessa era manifestou o Filho do Homem. Eles querem achar que é o Filho de Deus ainda. Mas Deus fez essa curva, virou essa esquina, né, irmão? Mas eles não percebem isso. E continua crendo que Jesus manifestou nessa última era como Filho de Deus. Não, o Mamãe fala bem claro aqui, que nesse entremeio, entre Filho de Deus, nas eras da igreja, e Filho de Davi, nesse entremeio aqui, ele manifestou como Filho do Homem. Filho do Homem. Só que não existe esse trono do Filho do Homem, né, irmão? O trono do entremeio não existe. Porque como Filho do Homem, ele é profeta. Profeta, não rei. Quem tem o trono é o rei. Quando ele sair do trono do Pai, ele vai para o trono do filho de Davi. Então nós vemos que nesse entremeio aqui, ele ainda continua no trono do Pai. Ele se manifestou nessa era como Filho do Homem, mas continua no trono do Pai. Ele não saiu do trono do Pai. Quando ele sai do trono do Pai, acaba a misericórdia. Então nessa era aqui foi provado pela mensagem que ainda é misericórdia. Então ele ainda está na forma de sacerdote, está no trono do Pai. E manifestou nessa era, como nós lemos aqui, ele manifestando como sacerdote e como Filho do Homem ao mesmo tempo. Ele não precisou deixar o ofício dele de sacerdote para se manifestar como Filho do Homem. Não, ele continua no ofício de sumo sacerdote. Esse é o ministério dele hoje ainda, sacerdote. E no entanto ele manifestou como Filho do Homem através do irmão Brana. Né? Manifestou como Filho do Homem através do irmão Brana. Em plenitude corporal outra vez. Só que agora o profeta se foi, a carne humana se foi. Então agora ele está aqui em porção novamente. Em porção no nosso meio, curando poucas pessoas, fazendo aquelas coisas que... Agora, nós estamos depois do último sinal, que foi Deus em carne humana. Agora estamos esperando a transformação do nosso corpo e a vinda do Filho prometido. Estamos naquela fase ali, depois que veio o Filho do Homem para Abraão, ele ficou naquela espera ali do Filho prometido. E nós estamos assim, esperando a vinda do Filho prometido, a segunda vinda de Jesus Cristo. Muda Deus seu parecer? 169. Muda Deus seu parecer? 169. Agora Jesus veio em 3 nomes. Filho do Homem, o qual é profeta. Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Então, Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra, e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta, está vendo? Uma banda fala que seres humanos, ele ia falar, lógico, mas ele não podia falar, sendo um profeta, não podia falar, eu sou a carne humana, né? Mas nós sabemos que Mombrana foi essa carne humana. Foi somente através dele que o Filho do Homem se manifestou, não através de outro. São tudo personificações, irmão. Personificações, é somente um homem. Sempre é assim, como nós já falamos antes, né? Só que ele não podia falar que ele era essa carne humana, esse ser humano.
Então ele falava seres humanos, assim, mas nós sabemos pelos sinais, pelas evidências, as obras testificam disso, né, irmãos? Que ele foi essa carne humana por onde o Filho do Homem se manifestou. Mas isso não foi a descida do anjo forte. Isso foi a maldição do Filho do Homem cumprido em São Lucas 17:30. Isso, irmão, foi uma mensagem longa, muitas mensagens, né, irmãos? Mas foi necessário. Não tinha como falar desse assunto sem ler essas mensagens. Que Deus possa abençoar vocês e revelar para vocês a verdadeira mensagem desta era. Né? E nós vimos aqui então que ali a nuvem de anjo que veio nombrando ali em 63, aquilo não foi descido do anjo forte, não foi. Isso aí é apenas heresia que o povo ensina, heresias, porque ali mostra que será a segunda vinda de Jesus Cristo. Uma manda mostra